E falando em ficar bem informado, estou recebendo o Dr. Daniel aqui hoje para falar sobre a degeneração macular. É muito importante que você saiba o que significa isso, porque a gente até conversava antes do programa, e o doutor falava para mim que alguns problemas de visão, que podem até levar à cegueira, eles podem começar de uma maneira tão sutil e imperceptível, que se você não fizer um exame adequado sempre, não estiver sempre no oftalmologista fazendo uma prevenção, você pode ir perdendo a visão sem perceber, né, doutor? Boa tarde. Perfeito, boa tarde. É muito importante a gente fazer esse exame de acompanhamento, mesmo que a pessoa não sinta, que a gente descobre várias doenças silenciosas, como a degeneração macular, que no início a gente pode detectar, antes que dê qualquer complicação, como glaucoma. Existem várias doenças oculares que a profilaxia é muito importante. Doutor, o que é essa degeneração macular? A degeneração macular relacionada à idade é uma doença que afeta a retina. Quando você diz relacionar, já vou te interromper, relacionada à idade, claro. É porque é só pra gente mais velha ou não? Na maioria das vezes, pessoas mais... Existem as drusas familiares que simulam um pouco essa doença, mas a degeneração mesmo relacionada à idade acomete mais as pessoas acima de 50 anos, acima de 65, é pessoal mais idoso mesmo. E o que acontece? Aonde é? Em que parte dos olhos é essa doença, doutor? O que acontece? Na parte da frente do olho é o que a gente vê, né? A íris, o colorido do olho. A retina seria aqui atrás. Certo. Onde tem esses vasinhos, tá? Esses vasinhos aqui atrás. Essa parte daqui de trás é a retina, tá. E aí a degeneração macular vai afetar a área central da visão, que é a mácula. É um pontinho que tem ali atrás da retina, que fornece... É como dizer, atrás do olho, porque nosso olho a gente enxerga por aqui, né? Vamos colocar... Todos os raios passam por aqui, pela parte... E esse problema vem aqui? Vem aqui atrás. E é aqui a retina é que vai transmitir toda a informação e a visão para o cérebro poder codificar essa imagem e a gente conseguir enxergar. A gente tem imagem dessa... Sim. Vamos colocar as imagens, doutor, explicando pelas imagens? Daí você que está em casa tem mais facilidade para entender o que significa. O doutor preparou umas imagens para a gente justamente para isso, para a gente entender melhor o passo a passo, porque são muitos detalhes e a gente não entende, então não consegue perceber o que é. Isso aqui para mostrar primeiramente a visão de uma pessoa normal. Tá. E a visão de que tem essa degeneração macular. A gente vê que é uma perda, um escotoma. Não tem visão praticamente, né, central. É bem central. Fica assim, mas fica nessa sensação de embaçado assim mesmo? Essa hora aqui, como já está mais avançado, é um escotoma mesmo, uma perda de visão central. Só que no início, a gente não tem isso. A gente começa a ter algumas alterações coisinhas pequenas. E às vezes, no momento, quando começam os depósitos na retina, porque a degeneração macular, na verdade, ela é uma degeneração que acomete essa área central. E o que acontece por quê? Porque o metabolismo da retina, com o tempo, ele não vai mais conseguir excretar, não vai jogar para fora os radicais livres. Mas o que dá isso, doutor? Principalmente a idade. Porque com a idade a gente vai perdendo esse mecanismo de excretar, jogar para fora os radicais livres e vai depositando na retina. Além disso, tabagismo, o cigarro é um fator de risco muito importante e é aquele que a gente consegue modificar. A gente fala para a pessoa parar de fumar para a gente tentar evitar uma evolução mais rápida. E a genética é muito importante. Quem tem histórico na família dessa degeneração macular deve passar em um oftalmologista para poder fazer o exame de fundo de olho e poder detectar essa doença no início. Quem não tem o histórico, na verdade, qualquer pessoa pode ter essa doença. Qualquer pessoa pode ter, mas principalmente pessoas que têm a genética na família, pessoas de idade e fumantes. Às vezes as pessoas não fumam, mas têm a genética, então pode ser que tenha um desses fatores e não tenha outro, mas tem esse problema. Tem alguma foto de como é o começo, doutor? Vamos passando as fotos. Pode seguir. O que acontece? Isso aqui são os depósitos. Isso já é o começo ou... Sim, isso aqui na verdade... Essas drusas que a gente chama... são essas bolinhas brancas. Todas essas bolinhas brancas. Isso aí, o olho normal não tem isso? O olho normal não tem isso. Na próxima foto a gente tem até um olho normal junto com... comparando com... Passa a próxima foto para mim, por favor. Aqui. Esse é um olho normal. A gente consegue ver que ele é limpo. Aquela área central ali é a mácula, onde a gente enxerga, a área central da visão. E aqui é o nervo óptico com todos os vasos. Aqui tá normal. Aqui tá normal. Aquela área central é essa. Aqui já é uma parte... Deus! A área central já tá um pouco mais avançado do que aquele que eu mostrei antes. Mas já tem aqui, vamos dizer, uma cicatriz. Mas aqui ainda não é aquele borrão. Isso aqui, ó, já essa começa parte central a ter aquela visão do borrão? Já começa a ter. Aqui a gente chama de degeneração macular do tipo seco. Ela não tem vazamento, ela não tem líquido, não tem hemorragia. Isso é bom ou ruim? Isso é bom em um sentido e ruim no outro. Por quê? É bom porque
essas drusas do tipo seco, eles podem não ter uma piora de repente, é uma coisa mais lenta. Só que a gente não tem tratamento ainda, existem vários estudos, tá? Para essa parte de DMR do tipo seco. Só que ainda não tem um tratamento igual do tipo úmido. Então, é bom por um lado e ruim para o outro. Porque se a gente tem esse problema, a gente não tem ainda um tratamento. Na prática, tem muitos estudos, mas na prática... Daí não tem nem como interromper o processo. Por isso a importância da gente detectar no início. Se pudesse voltar um pouquinho a... Tem mais fotos, só pra gente ir mandando, só pra gente ir olhando aqui, pra poder ir falando melhor? Aqui, como eu falei, esses depósitos são os depósitos de, vamos dizer aqui, um depósito de gordura, que eles vão depositando e vão coalescendo, eles vão se juntando. E não tem remédio para isso, para interromper isso, doutor? A gente consegue fazer a profilaxia, que seria com, principalmente... Que é a prevenção. A prevenção, que seria a vitamina A, vitamina C, vitamina E, ômega 3, luteína, tudo isso a gente vai buscar. Isso antes de chegar naquela fase... O que é isso aqui, doutor? Essa é a parte úmida. O que acontece? A gente vê que tem diferença. Mas esse está doente? Esse aqui está doente e esse tem tratamentos atualmente. A gente vê que tem uma... diferente. É bem diferente. Aqui a gente vê que tem uma hemorragia. Você consegue ver essa parte vermelha. Ah, é verdade. E aqui no centro, esse amarelão é como se tivesse um líquido, um edema, um inchaço na área central da visão. E como que seria o bom? Tem aí também, doutor? O bom seria aquele anterior. Ah, que é o que não tem... Ah, tá. Entendi. Ele tem essa... Quer dizer, o úmido não faz aquelas bolinhas, ele faz um borrão. Ele faz as bolinhas no início. Só que, de repente, isso aqui a gente chama de membrana neovascular subretiniana. Ela começa a surgir de trás da retina e, quando chega na retina, ela começa a vazar. Para isso, a gente tem tratamento. E daí, esse tratamento que você diz, ele retarda a cegueira ou ele acaba com o problema? Esse caso, ele consegue secar essa membrana. Daí, sara? Ele consegue segurar por um tempo. Por quê? O medicamento, se quiser passar, eu até... Pode ir passando, por favor. Isso aqui é quando tem o líquido. Vocês veem que o normal é a retina não ter esse preto aqui no meio. O normal é passar esse verde fazer tudo. Ele abaixa sem esse buraco. E esse aqui, esse pretão é o líquido, que a gente consegue secar com essa entendi. Pode ir passando, por favor. Isso aqui o tratamento para isso é uma injeção intraocular, que a gente entra, como a gente pode ver, a mais ou menos 4 milímetros do limbo, onde está a parte colorida. Essa injeção, ela impede que vai ficando pior, né, doutor? Sim, não ela cura, consegue secar, consegue até melhorar. Não reverte, mas sabe que tem um moço aqui que a mãe dele está fazendo isso. Ela teve esse problema por causa de diabetes. Sim, essa injeção, ela também consegue secar. Eu não sei se só tem outras injeções, mas ela está tomando injeção. Pode ser a mesma injeção, porque ela consegue, da mesma maneira que ela seca esse vasinho, ele consegue secar também o edema, o inchaço no diabetes. Daí vai meio que retardando, né? Porque ela já está com bastante deficiência, bem debilitada a visão. Quando a gente já tem alguma cicatriz, ele não reverte. Mas naquele caso, que só tem um edema e hemorragia, a gente consegue melhorar a visão com essa injeção. E esse daqui, doutor, o que é isso? Para. Vamos dizer, essa parte de cima a gente vê que não tem aquele líquido. Isso é o que tá bom. Que eu mostrei. Bom não tá porque ele tem esses depósitos aqui embaixo. O que é isso? Isso é a retina. Tá. É a espessura toda dela. É tão difícil a gente entender o olho, né, doutor? É complicado. Porque quando você vê... Eu não sei se você está em casa e tem essa dificuldade, mas eu fico pensando, porque é redondo, e daí o doutor mostra uma ponta que é um fundo, que pra gente que é redondo não tem um fundo, né? Então é tão difícil você entender que, na verdade, o que a gente vê do olho não é nada, né, doutor? É só a parte da frente. Um desenho, né, na verdade, pra ficar bonitinho. Porque aquele corte, na verdade, é a espessura da retina, é isso daqui. Aí a gente faz um corte e consegue ver todas as camadas. Senhor, é uma loucura. E aqui o que é isso, doutor? Como é feita a aplicação da injeção intraocular. Isso deve doer que é o cão, né, doutor? Na verdade, a gente faz com um anestésico. Incomoda, mas não é nada insuportável, claro, a gente vai falar. Mas é no olho mesmo, né? No olho mesmo, na parte branca, na esclera. Mas deve ser uma agulha muito fina para não furar isso, não? É bem fininha. Ela tem que entrar no lugar correto, para nem encostar no cristalino, que é onde causa catarata. Meu Deus do céu. E a gente faz esse medicamento e ele fica boiando aqui nesse gel durante mais ou menos 2 meses, 1 mês, 2 meses. Depois disso, o efeito dele acaba. Então, por isso, às vezes, a necessidade de reaplicar, porque doutor, a membrana começa a vazar de novo. Cura não tem, né? Depois que desandou o negócio, não tem mais cura, né? Cura, a gente consegue segurar e tratar mesmo quando tem essa atividade. Quando tem aquele borrão, que nem aquele borrão que nós mostramos na primeira foto, naquele estágio lá, dá para curar isso aqui? Se esse borrão aqui for seco, não. Agora, se tiver o vazamento, como eu expliquei, a injeção consegue melhorar e muito.
esse embaçamento visual. E daí, periodicamente, tem que voltar a ir fazendo as coisas. Não é, quer dizer, não é uma cura, é um paliativo para a pessoa continuar enxergando razoavelmente bem. Sim, ele melhora, só que não vai melhorar para sempre. A partir do momento que volta de novo a vazar, vai fazer a mesma coisa de novo. Reaplicar. Ô, doutor, mas sabe o que me chamou a atenção? Porque o resto da imagem fica boa, é só um pedaço que fica... É porque a mácula é o que traz a gente a área central da visão. Eu estou tentando olhar para imaginar. Então, aqui eu estou olhando aqui eu estou vendo. Aqui eu não estou vendo mais. Mas em volta de mim eu consigo enxergar. Você consegue ver. Porque o campo visual em volta é preservado. A mácula que é afetada. Deve ser angustiante isso, né? Com certeza. Porque daí você está olhando e aquele ponto que você quer realmente ver, você não consegue. E quando você olha para o lado, você também não consegue. Você tem que ficar... Meu Deus do céu. É o contrário do glaucoma. O glaucoma, ele afeta de fora para dentro. E a visão central é preservada, então a pessoa não percebe. Esse aqui é mais fácil a pessoa perceber, porque é central. E qual é o primeiro sintoma que a pessoa tem? Assim, bem de início mesmo, que pode falar, não, olha, agora tem que procurar um oftalmologista porque tem alguma coisa errada. Primeiro, eu digo sempre, tem histórico na família procurar até sem não sentir nada. Mas as drusas, aqueles depósitos em volta, não sentem nada. Mas a partir do momento que começa a ter algum vazamento, alguma alteração, a pessoa começa a ver as linhas que estão retas a ficarem tortas. Então, começou a ficar tortuosidade, ou então uma manchinha central, procurar logo porque essa membrana pode estar vazando e essa injeção deve ser feita logo, antes que essa forme alguma cicatriz que a gente não consiga mais reverter. E pode causar cegueira mesmo, se não tratar. A degeneração macular é a principal causa de cegueira irreversível em pacientes acima de 65 anos. E quando a gente diz irreversível, significa que nem transplante resolve? Nem transplante, porque o transplante, na verdade, que existe hoje em dia é de córnea. É dessa parte transparente do olho. Isso é o transplante. A retina não tem transplante. Não tem, vai ter um dia, doutor, ou não? Tem vários estudos de chips, de célula-tronco, tudo isso são estudos, tá? Então, por isso que a gente tem muito pela frente. O que a gente não tem hoje em dia, eu sempre digo para meus pacientes desse tipo seco, quem tem alguma retinose, alguma degeneração, tem muitos estudos hoje em dia em cima disso. Então, o que não tem hoje pode ser que lá pra frente a gente consiga algum Mas é melhor não ficar esperando, né? Com certeza. Melhor se cuidar, né? Antes que dê qualquer problema. E, doutor, nós vamos falar um pouco da alimentação também, que a Elizabeth Presa, nutricionista, vai falar pra gente de alguns alimentos que podem nos ajudar eu sempre digo, clarear a visão. Existe mesmo alimentos que a gente não deve consumir, por exemplo, porque pode fazer mal? O que acontece? Vamos dando um exemplo da degeneração macular. A comida gordurosa, tudo isso são alimentos que não são bons. Eles podem ajudar... Para nada, né? Sim, para nada. Porque vão aumentar o depósito de radicais livres, que vai ajudar nesse depósito. Agora, como profilaxia, folha verde, peixe, que tem muito ômega 3, tudo isso vai prevenir, vai diminuir um pouco a evolução. Existe até uma fórmula chamada AREDS 2, que foi feito um estudo, que junta todas essas vitaminas que a gente costuma passar para o paciente para poder tomar antes que chegue numa fase muito avançada, para retardar um pouco essa evolução. Então a gente acaba passando um comprimido que ele toma todo dia, sempre para evitar uma evolução rápida desse problema. E você falou de suplemento vitamínico, por exemplo, eu já falo de suplemento porque eu sempre falo que a gente nunca come o suficiente para estar em dia, o organismo da gente está em dia com vitamina C, vitamina A, vitamina E e principalmente vitamina D. Sim. Então, o suplemento vitamínico, ele é uma boa opção também? Tomar vitamina C todos os dias, vitamina E, é bom isso, doutor? Sim, ajuda muito. Esse problema, essas vitaminas vão ajudar a retardar. Então, ajuda na profilaxia, claro. Agora, quando já tem isso, a gente precisa fazer aquela profilaxia quando está junto, tem que fazer isso antes, né? Sim. Agora, por exemplo, a gente pode começar a fazer isso depois de velho? Que esses dias a gente estava até conversando e alguém falou, comeu errado a vida inteira, bebeu, fumou a vida inteira, depois de 50 anos quer ter uma vida saudável. Daí não adianta mais. Adianta? Sim, adianta. Tanto é que vários pacientes que fumam, eu pergunto, você fuma e tudo? Ele fala, eu fumei muito no passado. Então a gente vai falar, não é que não tem problema, ele já fumou, já teve esse problema com os radicais livres, mas a partir de agora, você se cuidando, a tendência de formar isso, de ter um aumento de depósito, vai ser muito menor do que quem continua fumando. Então nunca é tarde, né, doutor? Nunca é tarde para começar. Então, olha, a primeira coisa, vamos só recapitular para você não dizer que não entendeu. Para você não ter problema, por isso que a gente sempre traz aqui, eu sempre repito isso, você precisa sempre fazer exames periódicos. Aliás, no corpo todo, não só nos olhos, mas especificamente hoje nós estamos falando da degeneração.
como o doutor disse, se você tem casos na família, mas nem espere ver uma manchinha preta ou a visão meio esquisita, não. Você já começa a fazer isso logo. Se você, graças a Deus, não tem, então procure também se precaver, faça os exames periodicamente, porque qualquer coisa que é descoberta no início é mais fácil para ser tratada. Então nós temos a medicina a nosso favor. Então você também tem que colaborar. E se alimentar adequadamente, nós vamos falar com a Elizabeth Presa já sobre isso. Doutor, obrigada demais. É sempre um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Sempre traz para a gente esses esclarecimentos. É muito importante que você que está em casa aprenda a se cuidar. O doutor tem o site que é o clockoftalmologia.com.br, que você pode entrar lá, saber mais informações. Você pode marcar sua consulta também. Você entra lá para você saber lá o endereço do doutor direitinho, para você agendar a sua consulta, que o doutor estava dizendo que em algumas coisas que você pode ter alguns problemas de visão, necessita de exames específicos. Às vezes você passa no oftalmologista sempre, mas é o exame de rotina e pode, no teu caso especificamente, você pode precisar de um exame um pouco mais detalhado, de um profissional mais experiente nesse assunto, para que você não tenha problemas mais tarde. Então comece cedo a se cuidar, que é o melhor caminho, tá?